Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando aqui nossa primeira videoaula da noite, vamos falar um pouco sobre as séries de uniformes de pagamento e já mostrando para vocês as respostas do questionário número 6. Então, começando aqui, são prestações, seja de pagamentos e recebimentos, que apresentam as seguintes características. São iguais e uniformes, no caso todas as parcelas são iguais, tá? Do mesmo valor, e são consecutivas, ou seja, acontece no mesmo período entre uma e outra. Então, por exemplo, você vai fazer um pagamento de uma parcela igual no mesmo dia de cada mês, tá? Até se encerrar a sua dívida. Elas podem ser de dois tipos, postecipados, no caso modelo END. Nesse modelo, a primeira parcela só ocorre após ter passado o primeiro período, sem entrada. E antecipadas, begin. Nesse aqui, a primeira parcela já ocorre no início como uma entrada e a segunda após passar o primeiro período. Detalhe para séries uniformes de pagamento, essa entrada, no caso, vai ser uma parcela de valor igual a dezimais, tá? Vai ser algo um pouco diferente do que é visto quando você está comprando um imóvel ou um carro. Nessas situações, normalmente se dá uma entrada maior do que as parcelas que você vai pagar e o restante você vai ali e financia em parcelas menores, correto? Já que nesse caso, todas as parcelas são iguais, inclusive a entrada. Isso é um detalhe importante para esse tipo de cálculo aqui. Então, nós temos as fórmulas aqui para parcelas postecipadas, no caso modelo END. Podem ver que elas são basicamente as mesmas que nós temos aqui para o modelo Begin, tá? Já nesse outro slide aqui. No caso, os exercícios, todos eles são para o modelo Begin. Isso é uma coisa que eu não avisei vocês durante a aula, tá? Que ia ser nessa situação, até mesmo para vocês analisarem, porque eu tinha dado a dica que quando você fala que se dá uma parcela ali, uma primeira parcela de entrada, basicamente ali já caracteriza o modelo Begin, então você tem que ser capaz, digamos, de identificar esse tipo de situação. Mas, em geral, eu também escolhi aplicar isso aqui porque os cálculos são ligeiramente mais complexos, né? Eles têm umas pequenas subtrações aqui diretamente no T, ou adições aqui, diretamente na potência. Isso aqui já faz a fórmula ficar um pouco mais complexa, então já que se for para escolher entre cobrar um e outro, melhor cobrar um pouquinho mais difícil, assim pelo menos já treinamos mais competências em geral do que treinar pelo modelo mais fácil, tá bom? Mas na própria lista de revisão que eu já deixei disponível ali para vocês diretamente no AVA, tem um exercício, tá, que é para o modelo END e 2 para o Begin. Dê uma analisada, identifique qual é qual, tá? E já, qualquer coisa, me avisem se tiverem dúvidas. Então, exercício 1, para descobrir o valor emprestado. Determinar o valor que foi emprestado em um financiamento feito em 5 parcelas mensais iguais a R$2.000, dada a taxa de 1% ao mês e o percentual de juros pagos pelo empréstimo, sendo paga a primeira parcela à vista, tá bom? Então aqui, caracterizado, paga a primeira parcela à vista, Begin, perfeito? Então nós temos a parcela, R$2.000, nós temos a taxa, 1% ao mês, convertido para a taxa unitária 0,01, e nosso T é 5 meses. A forma para descobrir o valor emprestado é esta daqui, perfeito? VP igual a PMT, abre conchetes, 1 mais taxa elevado a T, menos 1, sendo dividido por 1 mais taxa elevado a T, aqui no caso, na própria potência está sendo feita subtração menos 1, vezes a taxa novamente. Montando na fórmula, fica VP igual a 2.000, abre aqui o conchete, 1 mais 0,01, que é a nossa taxa, elevado a 5, que é o período, menos 1, tá? Não 5 menos 1, mas todo o parênteses no caso, sendo dividido por 1 mais a taxa, elevado a 5 menos 1, agora a própria potência está vendo a subtração, vezes novamente a taxa. Na linha de baixo, então nós fazemos aqui a somatória já do 1 fixo mais a taxa e já elevamos ele aqui à quinta. Mesma coisa que o de baixo, que aqui como tem no caso a subtração, está sendo elevado à quarta, beleza? Então 5 menos 1, 4, daí você leva todo o parênteses aqui por 4. E vezes a taxa aqui embaixo e aqui em cima ainda tem a subtração do 1 para ser feita. Na linha de baixo já é feita a subtração do 1 na parte de cima da fração e a multiplicação por 0,01 na parte de baixo da fração. Por fim, a gente faz a divisão de um pelo outro, né, encerrando a fração, e vamos obter o resultado de 4,9019 e assim por diante, esse número gigantesco aqui que eu não vou usar e repetir. Depois, só basta multiplicar ele pelos 2.000, que você já obtém já a resposta final de 9.803,93. Assim como os demais exercícios que foram vistos ao longo do bimestre, não é algo necessariamente difícil, mas é algo que é muito mais metódico e exige mais atenção para conseguir montar a fórmula corretamente, prestar atenção exatamente nas variáveis e nos componentes, para não errar. Mas em geral não é algo muito difícil, muito diferente de tudo que já foi visto, mas só é algo um pouco mais complexo que exige mais atenção no fim das contas, beleza? Exercício 2. Para descobrir o valor da parcela do empréstimo. Calcule o valor da parcela mensal do empréstimo pessoal de R$5.000, que foi financiado em 6 parcelas iguais, com taxa de 1% ao mês, sendo paga a primeira parcela à vista. Então, VP igual a 5.000, nossa taxa 1% ao mês, ou 0,01. Detalhe que eu meio que estou cobrando bem mais taxas relacionadas a 1%, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, até mesmo porque são valores um pouco mais realistas,
tá bom? Para serem trabalhados. Às vezes colocar um investimento, por exemplo, que renda 10% ao mês, nós estamos falando de Bitcoin ou uma coisa que seja mais complexa e bem mais imprevisível, tá? Não vai dar normalmente uma rentabilidade consecutiva. Já 1% vocês conseguem encontrar com mais facilidade, tá? Às vezes não tão facilmente, mas assim é mais perto do que realmente se encontra. Sendo paga a primeira parcela à vista, então, caracteriza novamente aqui o modelo Begin. VP igual a 5.000, né? Taxa 1%, 0,01, né? Por isso está explicando a taxa. E T, 6 meses. A forma que nós vamos utilizar é esta daqui, tá? Para descobrir o valor da parcela do empréstimo. PMT igual a VP. Abre colchetes aqui, 1 mais taxa elevado a T menos 1, tá? Agora a operação que está ocorrendo na potência está na parte de cima da fração, vezes taxa, sendo dividido por 1 mais taxa elevado a T menos 1. Basicamente inverteu a fração e, no caso, inverteu também o sinal da operação que está acontecendo com a potência que estava na parte de baixo anteriormente. Montada a fórmula, PMT igual a 5.000, abre colchete, 1 mais 0,01, que a nossa taxa aqui novamente é 1%, elevado a 6 menos 1, tá? Detalhe onde está a subtração aqui em cima agora, vezes a taxa de 0,01, na parte de baixo da fração nós temos 1 mais 0,01, elevado a 6, tá? Que é o nosso período aqui, no caso sem subtração, menos 1 de todo o parênteses aqui. Na linha de baixo nós já pegamos aqui e fizemos subtração, certo? Na linha de cima, né? Na parte de baixo aqui não houve subtração nenhuma, houve somente o somatório que está dentro do parênteses, assim como foi feito em cima. Na linha de baixo nós fazemos as elevações, 1,01 elevado a quinta aqui na parte de cima e 1,01 elevado a sexta aqui na parte de baixo, tá? Faltou fazer a multiplicação pela taxa na parte de cima e a subtração por 1 na parte de baixo. Já na próxima linha nós temos essas duas operações feitas. 1,051 etc. Vezes 0,01 vai dar 0,105, 10, etc. Sendo dividido pelo valor que estava aqui embaixo, agora com menos 1. Então, basicamente, trocou 1 pelo 0 aqui, ficou 0,61520 e assim por diante. Fazendo a divisão da fração, obtemos o valor de 0,17083996, etc. Agora, por final, fazendo a multiplicação por 5.000, a gente obtém o valor final da parcela aqui de 854,20. Beleza? Próximo. Em geral, podem ver que o nível de dificuldade em todos esses exercícios aqui é o mesmo. A única coisa que difere entre eles é a fórmula, e acho que a dificuldade maior é conseguir identificar qual fórmula deve ser utilizada. Eu não sacaneei vocês em momento algum, no caso eu evitei fazer pegadinha nos anunciados, tanto que eles são repetidos em geral, podem ver que eles são tranquilos, são bem próximos daquilo que já foi visto durante a aula, só mudando basicamente os valores, e na própria lista de revisão eu já fiz essa mesma situação. Tá? De qualquer forma, eu exijo para vocês que tenham atenção nesse tipo de detalhe para conseguir identificar e pegar os elementos que tem que fazer em cada exercício, por mais que o próprio enunciado não seja idêntico, tá? Tem que pegar aí essa questão para conseguir identificar os exercícios por conta e ver em qual situação deve ser aplicado o quê. Mas em geral, para não dificultar muito a vida de vocês, eu já evitei fazer enunciados diferentes, beleza? Enfim. Calcule o valor que possuirá no final de 12 meses se fizer depósitos mensais de R$300 em um fundo de aplicação com uma taxa de 2% ao mês, sendo paga a primeira parcela à vista. Então a forma que nós vamos utilizar vai ser essa aqui, VF igual a PMT, abre colchete aqui, abre parênteses, 1 mais taxa elevado a T mais 1, tá? Detalhe que aqui no caso é uma soma da potência na parte superior, menos 1 mais a taxa, sendo dividido tudo isso somente pela taxa, tá? Nas outras duas fórmulas era um pouco mais complexo, porque teoricamente havia operações complexas tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da fração. Aqui já está mais simplificado, então é um pouco mais tranquilo. PMT igual a 300, nossa taxa é 2%, taxa unitária 0,02 e nosso tempo é 12 meses. Montando na fórmula fica VF igual a 300, abre colchete, na parte de cima da fração nós temos 1 mais 0,02, que é a nossa taxa, sendo elevada a 12 mais 1, tá? Período 12 mais 1, conforme a fórmula, menos 1 mais a taxa, sendo dividido tudo isso aqui pela taxa. Na linha de baixo fazemos a fusão do 1 mais, a soma, né, do 1 mais 0,02, que dá, continua sendo elevado a 13, porque é 12 mais 1 aqui, menos o valor que nós obtemos por meio desse parênteses aqui, tudo isso sendo dividido pela taxa 0,02. Na linha de baixo, fazemos a elevação de 1,02 por 13, vamos obter 1,2939 e assim por diante, menos 1 mais a taxa, né, 1,02, tudo isso sendo dividido por 0,02. Fazendo a subtração, nós obtemos o valor de 0,2736 e assim por diante, sendo dividido por 0,02. Na linha de baixo, fazemos essa divisão, encerrando a fração e o que está dentro dos colchetes, obtendo o valor de 13,680331, assim por diante. Por final, basta, assim como os outros exercícios, multiplicar
pelo valor que estava aqui na frente, no caso aqui 300, e vamos obter o valor futuro de 4.104,10. Beleza? Vamos para o último exercício. Para descobrir o valor que deve ser pago para atingir o objetivo. Calcule o quanto você deve depositar mensalmente em um fundo de aplicação com taxa de 1% ao mês para que possua um montante de R$1.000 ao final de 12 meses, sendo paga a primeira parcela à vista. A fórmula que nós vamos utilizar vai ser essa daqui, é basicamente uma inversão da fórmula vista no exercício 3, tá bom? PMT igual ao valor futuro, abre aqui o colchetes, taxa na parte superior sendo divididas por 1 mais taxa, sendo elevado por T mais 1, menos 1 mais taxa, ok? Fazendo aqui, montando a fórmula, PMT igual a 1.000, certo? Abre colchete, 0,01 em cima que é a nossa taxa, sendo dividido por 1 mais a taxa, elevado ao período mais 1, menos 1 mais a taxa. Na linha de baixo, já fazemos aqui a somatória que está nos parênteses, e a somatória da potência, então ficou 1,01 elevado a 13, menos a outra somatória dos parênteses, que é 1,01, tá? Tudo isso dividindo a taxa que está aqui em cima isolada. Na linha de baixo fazemos a elevação de 1,01 por 13, vamos obter esse valor aqui, 1,138093, assim por diante, menos 1,01. Fazendo subtração, a gente obtém aqui essa fração de 0,01, que é a nossa taxa parte de cima, sendo divididos por 0,128093 e assim por diante. Fazendo assim como os outros, fazemos a divisão da fração, obtemos o valor aqui de 0,07806810, e agora multiplicamos por 1.000 para obter o resultado final aqui da parcela, que seria 78,07. Beleza? Eu acho que em geral os exercícios não ficaram muito difíceis, igual eu tinha falado no início, a maior dificuldade deles está associada à parte da montagem correta da fórmula e não confundir algum detalhe ou outro. Mas em geral, acredito que seja algo tranquilo ser executado, principalmente se não houver essa mudança nem pegadinhas na parte do enunciado propriamente dito. Beleza? Então, gente, em geral, para essa pequena videoaula de agora de introdução, é somente isso. Vejam a seguir que vai ser a revisão completa do bimestre daí. Muito obrigado pela presença e até logo.